penúltima e aquela última, né? Meus irmãos, boa noite. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, né? Mesmo em número reduzido, mas estamos aqui para louvar a Deus, prestar culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Nesse momento, convido os irmãos a orarmos, preparar o nosso espírito para receber e prestar, né, o culto ao Senhor. Amém? Então, a gente falava hoje, né, que nesses momentos difíceis que a gente tem passado, né, e acredito que muita gente tenha se voltado mais aos pés do Senhor em oração, muitas vezes até desesperados, né, mas aquele que está no Senhor não se desespera. Para que a gente possa transmitir essa mensagem, essa mansidão que faz parte, essa serenidade que faz parte do cristão, porque essa é a diferença, né? A gente também passa por tribulação, mas sabemos que temos o Senhor do nosso lado e a gente não se desespera por isso, né? O Senhor cuida da gente mesmo no deserto, né? Falávamos hoje à tarde daquele momento de Moisés com o povo no deserto. O Senhor cuidou deles mesmo ali, né? E a gente crê nisso, que nesse momento o Senhor continua cuidando de nós, né, nas nossas orações. Acredito que esse é o coro, né, de oração de todos os irmãos. A gente ora pela nossa família, né, que o Senhor esteja lá conosco, nos protegendo, nos curando, nos livrando. E a gente também aproveita e ora pelos nossos irmãos, primeiro pelos nossos irmãos em Cristo. Que o Senhor esteja na casa de cada um, na vida de cada um dos nossos irmãos. Depois a gente fala dos nossos familiares, depois dos nossos amigos queridos, até daqueles que a gente não lembra, né? A gente tem tantos amigos. Hoje eu revi uma foto da época do meu curso superior em Letras Espanhol e estava lá um monte de carinhos. Olha, não lembrava desse daqui, não lembrava desse outro. A gente lembra que era um amigo querido, né? E a gente, nesse momento de oração, principalmente nesses tempos, a gente vai colocando cada uma dessas pessoas, né, nas nossas orações. E até por aqueles que nos perseguem, né? A gente tem que orar. Amém? E que a gente continue cheio de esperança, porque nós já vencemos em Cristo Jesus. Amém? Amém. E você também que está em casa, em qualquer lugar do mundo, essa é a coisa boa das redes sociais, que você possa se sentir abraçado pelo Senhor, protegido, curado, ungido, né? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém. Vamos louvar a Deus? Vamos lá. Se você quiser ficar em pé, quiser ficar sentado, quiser cantar, fique à vontade, está na casa do Senhor. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé
e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, oh, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, oh, e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, Senhor, yeah, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, oh, e abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me, oh, e unge-me, unge-me, Senhor, toca-me, toca-me, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, e vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. aleluia, aleluia. Amém, aleluia. Glória a Deus. Continuamos louvando ao Senhor. Este cântico aqui, que fala do Filho, né, que se deu por nós. Eu hoje, pregando a palavra para um casal católico, e eu percebi que eles ainda precisavam de mais alguém, além de Jesus, para a sua salvação. E eu falava exatamente sobre isso, né? Se Deus deu o seu único Filho para nos salvar, então está tudo pronto, né? Nós não precisamos de mais ninguém, não há outro nome a quem importe a nossa salvação. Amém? Que a gente internalize isso e vamos passar essa mensagem do Senhor adiante, né? Para que os irmãos não sejam o cristão só para si, né? E de pregar o evangelho a toda criatura.
menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é, canta igreja, maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti, aleluia. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém tua noiva vai entrar. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Meus irmãos, aquele momento, né, da gente abraçar o irmão, aí você abraça aí sua família, né, e dá um tchauzinho para aquele, você não quer chegar perto, né, o protocolo, né, certo? E o Senhor continua sendo bom, mesmo a qualquer momento, no meio da tribulação, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo o nosso Deus. Faltou água. Um dia
dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz frente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu E a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Deus, amém, glória a Deus. Amém. Meus irmãos, momento das nossas ofertas, né? Fique à vontade para dizimar, para ofertar na casa do Senhor. Em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi teu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Glórias a ti, Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nós agradecemos ao Pai pelas ofertas aqui depositadas no teu altar, Senhor. Senhor, abençoe cada um, aquele que dá e dar com alegria, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Ainda nesse espírito de adoração, eu convido os irmãos para que a gente possa louvar mais uma vez o Senhor. E que a gente possa descansar no Senhor, não importa as circunstâncias, os momentos em que nós vivemos, nós temos que aprender a descansar no Senhor, porque Ele mesmo disse isso, né? Que nós temos que confiar em Deus, confiar no propósito dEle nas nossas vidas. Amém? Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. E Ele diz: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Glória a Deus, Senhor. Nós possamos descansar em Ti, confiar em Ti, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de estar aqui na Tua casa, podendo Te louvar. Que o Senhor nos abençoe, abençoe cada irmão que está aqui e aquele irmão que está em sua casa. Amém.
seja o nome do Senhor. Queridos, pronto, já estou recebendo aqui um recado do pastor John. Já foi esse aviso passado no outro culto, mas nós estamos reiterando agora que essa semana, aliás, toda semana, tem acontecido e continuará acontecendo a oração da Igreja Batista Betânia. Os irmãos estão orando todos os dias a partir da meia-noite. Meia-noite pelo Google Meets, é isso? Pronto, Google Meets, a partir da meia-noite. Então você entra aí, mais ou menos umas 23h30, 23h40, o pessoal coloca o link da reunião lá, e aí você entra na sala de oração, todos os dias de segunda a sexta. De segunda a sexta, a partir da meia-noite, a Igreja Batista Betânia tem estado em oração diante do Senhor. Tá certo? Você deve, mas acredito que quase todo mundo já sabe, mas quem porventura ainda não esteja sabendo, talvez tenha estranhado que eu já estou aqui no terceiro domingo. Né? Domingo próximo passado eu estive aqui pregando nos 3 cultos, que agora nós temos 3 cultos, um às 9 da manhã, um às 5 da tarde e esse às 19 horas. E estou também esse domingo, esse é o terceiro culto já, e estive ainda no domingo anterior ao do domingo passado. Na realidade, o pastor John deveria estar hoje aqui, mas ele não está, em razão, ele colocou isso já em alguns grupos, em razão dele ter tido contato com uma pessoa que foi diagnosticada positivo, né, para coronavírus, e o pastor, pelo cuidado que tem com o seu rebanho, com as suas ovelhas, ele então entendeu que deveria ficar em casa com a sua família e fez muito bem ficar em casa com a sua família esse final de semana. Eles estão bem, o pastor está bem, a Ana Carla, Mateus, Mariana, João Marcos, graças a Deus, estão todos bem. Fizeram já teste essa semana, deu negativo para todos eles, graças a Deus, mas ainda assim, por uma questão de segurança, como o teste foi realizado num período inferior a 7 dias, desde que eles tiveram contato, então se recomenda que o teste seja repetido depois de se completar 7 dias. Então eles vão realizar novo teste terça ou quarta-feira, mas nós cremos que dará negativo de novo, e de modo que, por essa razão, é que o pastor não está hoje aqui conosco, né, tá certo? Preservando a sua família e também os próprios irmãos, tá bom? Então, estou passando essa informação aí para vocês entenderem que o pastor não está hoje por uma razão muito justa, por uma causa muito justa. Nós vamos continuar a exposição no Evangelho de João. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Você que está em casa também pode fazer isso, deve fazer isso. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7. O texto da nossa meditação de hoje, ele vai desde o versículo 1 até o versículo de número 13. João 7, versos de 1 a 13. Esse texto vai nos dar conta de que Jesus foi para uma festa judaica chamada de Festa dos Tabernáculos. O texto vai falar a respeito disso. Certamente nós poderemos tirar lições para a nossa vida hoje, a partir dessa narrativa do Evangelho de João. Então, João, capítulo 7, a partir do verso 1 até o versículo 13. Vamos fazer uma leitura do texto, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá certo? Você que está em casa também, por favor, nos acompanhe aí na leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor. Passadas estas coisas, Jesus andava
pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Esse é o nosso texto. Vamos ter uma palavra de oração? Curve aí por alguns instantes a sua cabeça, aí onde você está. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Você que está em casa também pode nos acompanhar nesse momento de oração. Santo Deus, encontramo-nos mais uma vez debruçados sobre a Tua palavra. Senhor, o Senhor conhece o nosso coração e sabe do nosso desejo de entender o texto e, a partir desse entendimento, tirar lições do texto para a nossa vida hoje. Mas nós confessamos ao Senhor e reconhecemos a nossa incapacidade de fazer isso por nós mesmos, a partir simplesmente da nossa intelectualidade. Necessitamos, pois, do Teu Espírito. Suplicamos, então, que o Teu Espírito venha sobre nós, sobre aquele que se propõe a pregar a Tua palavra nesse momento, e também sobre os ouvintes, tantos que estão aqui presencialmente nesse templo, quantos que estão nos acompanhando pela internet. Que o Senhor nos traga esclarecimento a respeito desse texto, que o Teu Espírito traga iluminação sobre o texto, e que a partir daí, entendendo e compreendendo a palavra do Senhor e tendo condições de tirar lições para a nossa vida desse texto, sejamos então, a partir desse momento, não meros ouvintes da Tua palavra, mas sejamos, sobretudo, praticantes dessa palavra. E isso para o Teu próprio louvor e para a Tua própria glória. Nós te oramos agradecidos, pois no nome santo, precioso e eterno do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Queridos, com o sermão sobre o pão da vida, que nós vimos no capítulo anterior, o capítulo de número 6, se você tem nos acompanhado aí nessa exposição do Evangelho de João, você deve ter percebido que o capítulo que antecede esse que nós lemos aqui agora, esse texto que nós lemos aqui, ele fala exatamente disso, de um sermão de Jesus, quando ele prega na Galiléia, ele faz milagres ali na Galiléia, e ele pregando então naquela região, ele se diz o pão da vida, ele diz que ele é Jesus, o pão da vida. E com esse sermão de Jesus a respeito do pão da vida, Jesus encerra ali na Galiléia o seu ministério naquela região. Ele encerra o seu ministério na Galiléia. Todavia, o texto que nós lemos aqui nesse momento, ele nos dá conta que ele, Jesus, ainda continuou na Galiléia, mesmo depois que o seu ministério se encerra ali. E ele continua na Galiléia por uma razão que o texto também nos diz. O texto traz essa informação, dizendo que na Judéia estavam procurando Jesus para matá-lo,
Por isso, ele não desejou percorrer a Judéia, e ele permanece ainda na Galileia, mesmo depois, como eu disse, que o seu ministério se encerra ali. Nós temos essa informação no versículo 1, não feche sua Bíblia, nem você que está aqui, nem você que está em casa, porque será necessário acompanharmos aí o texto, à medida em que nós vamos caminhando aqui na reflexão. O versículo 1, então, diz o seguinte: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. Estas coisas, as que antecederam, essas que estão listadas aí no capítulo de número 6. Então, depois disso, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Na época de Jesus, a Galileia e a Judéia pertenciam a jurisdições diferentes, tinham governos diferentes, de modo que uma pessoa que tinha problemas em um lugar poderia facilmente encontrar abrigo e segurança no outro. Por exemplo, se alguém tinha dificuldades na Galileia, poderia então migrar para a Judéia, e na Judéia ele seria acolhido, porque se ele tinha inimizades na Galileia, então ele era amigo dos judeus, daqueles que estavam ali na Judéia. Era aquela ideia do seguinte: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então é mais ou menos isso que acontecia ali. Então quem tinha dificuldades em uma região poderia facilmente encontrar segurança na outra região. É por isso que os irmãos de Jesus sugerem que ele fosse para a Judéia, para a festa dos tabernáculos. Era a festa dos tabernáculos, uma das 3 principais festas dos judeus, uma das 3 mais importantes. Uma outra festa muito importante dos judeus que acontecia em Jerusalém era a festa da Páscoa. E Jesus já não tinha ido para a festa da Páscoa. Tudo indica que Jesus não havia estado em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. E os seus irmãos estavam dizendo para ele o seguinte, mais ou menos isso: você já não foi para a festa da Páscoa, que é uma festa importante em Jerusalém. Se você não vai também para a festa dos tabernáculos, que é uma outra festa muito importante, então é como que se você estivesse declarando uma inimizade em relação à Judéia. E isso não é bom. Então, já que muitos milagres foram realizados na Galileia, que tal? Essa é a sugestão. Que tal se você for para a Judéia e realizar esses milagres que você realizou na Galileia, também na Judéia? Porque se alguém deseja tornar-se público, não pode esconder aquilo que faz. Esses milagres, então, era o que diziam os irmãos de Jesus, esses milagres que você fez e que, por causa disso, multidões passaram a te seguir, eles devem também ser feitos na Judéia. Então, dão essa sugestão, apesar dos judeus estarem procurando Jesus para matá-lo, os seus irmãos dão essa sugestão de que ele vá para a Judéia. Você talvez poderia dizer o seguinte: quem tem irmãos como esses não precisa de inimigos, porque os caras estavam querendo matá-lo. E os irmãos orientam e dão sugestão de que ele vá para lá, né? Mas então, nós temos essa informação também no texto, a partir do versículo 2 até o versículo de número 4. Veja aí, ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar, que era a Galileia, e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas obras, manifesta-te ao mundo. E sabe de uma coisa? Do ponto de vista político, é possível que o conselho dos irmãos de Jesus estivesse certo. Por que é possível que o conselho dos irmãos de Jesus estivesse certo do ponto de vista político?
Porque se Jesus se manifestasse publicamente com seus milagres numa grande festa em Jerusalém, como era a festa dos tabernáculos, isso poderia recuperar o prestígio dele na Judeia. E o que os irmãos de Jesus imaginavam é que se ele conseguisse recuperar esse prestígio na Judeia, os governantes, tanto da Galileia, porque ele já tinha realizado milagres lá, e agora quanto da Judeia, esses governantes poderiam comprovar que Jesus era de fato o Messias. E se os governantes chegassem a essa conclusão, de que ele de fato era o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento, ele, Jesus, poderia então ser proclamado rei com todas as honras e glórias de um rei. Era isso que estava na cabeça dos irmãos de Jesus. Eles esperavam no Messias um rei político, um rei que trouxesse libertação política. Só que há um detalhe bastante importante nessa história que deve ser salientado. É que nem os seus próprios irmãos, esses que estavam aconselhando que ele fosse para a Judeia, para ali realizar os mesmos milagres que ele havia realizado na Galileia, nem esses irmãos acreditavam nele. O versículo 5 diz isso: pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, apesar dos milagres realizados por Jesus e que os seus irmãos, estes mesmos irmãos, certamente tinham visto, apesar disso, Jesus não se encaixava no projeto político deles. Jesus não se encaixava no conceito que eles tinham a respeito do Messias. Então, entendam uma coisa: o projeto de Jesus é um projeto do reino de Deus. O projeto dos seus irmãos era um projeto puramente religioso, político-religioso. Por isso, a visão que eles tinham de Jesus era muito diferente daquilo que ele, Jesus, realizava. Aquilo que eles esperavam como líder, aquilo que eles esperavam como rei, não combinava com a proclamação, com os atos de Jesus. As coisas não batiam, essa conta não fechava. E vale a pena ressaltar que os irmãos, nessa época aqui de Jesus, os irmãos de uma família eram considerados os aliados mais próximos de alguém. Tanto era que se houvesse, nessa época aqui, uma, como se diz em Pernambuco, uma ingresia. Você sabe o que é isso não, né? Ingresia, confusão. O povo de Pernambuco sabe o que é isso. Se houvesse uma confusão, uma rixa, uma ingresia entre irmãos naquela época, isso era um escândalo, isso era considerado uma tragédia, porque eles pensavam o seguinte: como é que irmãos entram em conflito sendo irmãos? Porque eles entendiam exatamente isso, que os irmãos eram aliados mais próximos de alguém. Se eu fosse, por exemplo, nessa época, para aquela região com o Evaldo, se nós nos transportássemos ali, entrássemos no túnel do tempo e fôssemos ali para aquela região, e eu dissesse: o Evaldo é meu irmão. Eu dizendo isso naquele contexto, todo mundo sabia que o mundo inteiro poderia ficar contra mim, menos o Evaldo, porque ele era meu irmão. Agora, se o Evaldo se declarasse meu inimigo, isso era um escândalo para eles. Irmão dele, como é que o irmão dele se torna inimigo dele? Talvez seja por isso que Jesus pega essa realidade, que é uma realidade social, dentro daquele contexto ali, mas Jesus pega isso e
traz essa realidade, traz essa mentalidade para o reino de Deus. Nós vemos isso, Jesus trazendo essa mentalidade de que os irmãos deveriam ser os aliados mais próximos. Nós vemos Jesus trazendo isso para o reino de Deus, num texto que está aí no mesmo Evangelho de João, um texto muito importante nesse Evangelho, que é a oração sacerdotal de Jesus, que está no capítulo 17. Esse capítulo 17 inteiro, desde o primeiro versículo até o versículo 26, é a chamada oração sacerdotal de Jesus. Quando Jesus está orando ao Pai, está falando com Deus, fazendo essa oração sacerdotal, e nessa oração sacerdotal, ele está intercedendo pelos discípulos. Jesus está pedindo ao Pai, rogando ao Pai, pelos seus discípulos. Tanto aqueles daquele momento, aqueles discípulos imediatos, quanto os discípulos que ainda haveriam de crer nele. E nós podemos nos incluir nisso. Nessa oração sacerdotal, eu quero chamar a sua atenção para 2 versículos que são muito importantes aí, e que tem muito a ver com aquela realidade lá da Judeia, com aquela realidade do contexto do capítulo 7, de que irmãos deveriam ser os aliados mais próximos. Olha aí o versículo 20. Jesus, orando pelos seus discípulos, diz: não rogo somente por estes, ou seja, por aqueles discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por nós, aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Agora veja o versículo 21. O versículo 21 é uma bomba no meio da igreja. Veja o versículo 21. Por que é que Jesus está orando? Por que é que Jesus está pedindo tanto por aqueles discípulos, quanto para nós hoje aqui, Igreja do Senhor? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que a igreja do Senhor seja um corpo só, para que todos sejamos um em Cristo. Agora, por que Jesus está orando nesse sentido? Orando ao Pai, para que todos sejamos um, para que venhamos a viver em unidade. Olha aí a razão da sua oração, final do verso 21, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus está dizendo o seguinte: se os discípulos, eles viverem como um corpo, eles andarem em unidade e forem um só em nós, como eu sou um contigo, Pai, e tu és um comigo, o mundo vai crer que tu me enviaste. Em outras palavras, ou de outro modo, Jesus estaria dizendo o seguinte: se todavia os discípulos não viverem essa unidade, o mundo tem razão de não crer em mim. Não é um pensamento lógico? Trazendo isso para o nosso contexto, se nós evangelizamos, se nós falamos do evangelho para as pessoas que estão lá fora, e essas pessoas chegam aqui na igreja e percebem divisão, facção, confusão, intriga, fofoca dentro da igreja, se isso acontecesse, não acontece porque aqui só tem santo, mas se isso acontecesse, nós estaríamos dando razão para o mundo para não crer em Jesus. É isso que ele está dizendo aqui na oração sacerdotal. Então nós precisamos ser um em Cristo. Isso me chamou muito a atenção quando eu cheguei na igreja, recém-convertido. Eu cheguei na igreja vindo, os irmãos sabem disso, de um mundo de criminalidade. E eu lembro dos primeiros cultos que eu passei a frequentar na igreja,
depois da minha conversão, que foi num acampamento. Eu me converti, o Senhor me achou, me encontrou num acampamento, por ocasião da época do carnaval. E nesse retiro eu tive um encontro com Cristo. Quando eu passei a frequentar a igreja e cheguei nos primeiros cultos, uma coisa me chamou muito a atenção. É que eles se chamavam de irmãos. Por que que isso me chamou a atenção? Porque eu vinha da criminalidade. E você não é obrigado a saber disso, mas no mundo do crime, o meu parceiro eu chamo de irmão. Quando eu digo para alguém, rapaz, tu é meu brother, Pedrão, tu é meu brother, tu é meu irmão, cara. É irmão mesmo. Eu estou dizendo que eu sou capaz de dar a vida pelo Pedro. E eu sou capaz mesmo. Tanto que numa época, quando ainda estava no cangaço, eu soube de um membro da nossa gangue que tinha sido capturado por uma gangue rival. E os caras estavam prometendo matá-lo. E chegaram para mim e disseram assim, Sérgio, o que é que nós vamos fazer? O cara está lá na mão dos outros. Eu disse, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar o cara. Ele é nosso irmão, rapaz. Ele é nosso brother, nosso irmão. Nós vamos deixar ele morrer na mão desses caras, vamos buscar ele lá. E nós fomos buscar o cara lá. Então, era irmão mesmo. Aí eu chego na igreja e vejo os irmãos se tratando dessa forma. Irmão, irmão Paz, irmã Dani. Eu disse, rapaz, os caras aqui são irmão. É todo mundo irmão. Aí um dia eu tive uma decepção muito grande. Eu não sei se você já viu igrejas que tem irmãos que ele estabelece que aquele lugar é o lugar dele. Ninguém senta ali, aquele lugar é dele. Não sei se você já viu isso em igreja, mas tem. E um dia, num culto até festivo da igreja, eu sentei no único lugar vazio, que eram umas cadeiras também, só que eram umas cadeiras antigas de madeira, não eram essas de plástico. E eu sentei nesse lugar vazio, era o único lugar que estava vazio. E eu cheguei lá, sentei e disse, graças a Deus, achei um lugar bacana para eu sentar e eu aqui participar do culto. Aí chegou um irmão para mim, do meu lado assim na cadeira e disse, ei, levante daí que esse lugar é meu. Eu disse, é o quê, pai? Esse lugar é meu. Eu disse, irmão, eu não vi seu nome aqui não. Nem vi seu nome e nem tinha uma placa dizendo reservado. Então não vou me levantar não. E eu olhei para trás e vi que a igreja estava lotada. Eu disse, até porque se eu me levantar, aí eu vou ficar em pé. Ele disse, você vai ficar em pé, mas esse lugar é meu. Eu disse, pois então fique em pé você, que chegou atrasado. Quem mandou você se atrasar para o culto? Eu cheguei primeiro, o lugar é meu. Ficou aquela celeuma lá, de forma que isso chamou a atenção dos diáconos. Aí um diácono foi lá e disse, o que está vendo aí? Que problema é esse? Aí eu disse para o diácono, não, sentado, sem me levantar. Ele aqui está dizendo que o lugar é dele. E eu estou vendo que a igreja está lotada. Se eu me levantar, eu vou ficar em pé. Eu cheguei primeiro. E não tem o nome dele aqui não. Então ele que chegou atrasado, ele que fica em pé. Aí o diácono virou-se para ele e disse, irmão, você está errado mesmo, vai ficar em pé lá atrás. Porque o rapaz chegou cedo. Ele chegou cedo, pegou esse lugar aí, era o único lugar que tinha, e ele está sentado, e ele tem razão em ficar aí. Você não vai tirar o rapaz daí não. Vá lá para trás e fique em pé lá atrás. Ele foi lá bufando, foi para lá bufando. E esse cara passou a me perseguir dentro da igreja. E eu cheguei para ele e disse, bicho, eu pensei que tu era meu irmão. Cara, por causa daquilo, por causa do lugar, por causa da cadeira, tu agora virou alemão. Tu é alemão, cara, porque na linguagem do crime, alemão é inimigo. Eu digo, tu é alemão? Ele disse, não, eu sou cearense. Eu disse, abestalhado, eu estou perguntando se tu é meu inimigo. Tu é meu inimigo, eu pensei que tu era meu irmão, e tu é inimigo, cara. Tu está tendo postura de inimigo. E isso me escandalizou, porque eu não esperava que um irmão me tratasse como inimigo. Rapaz, eu não sabia o que estava por vir. Quantos alemães eu conheceria na igreja? Não sabia do que estava por vir.
Mas então Jesus diz isso de forma muito séria. Se nós tivermos essa divisão, e essas intrigas, essas picuinhas por coisas pequenas, dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, nós estamos dando razão para o mundo para não crer em Jesus. Voltando lá para o capítulo 7, Jesus então faz um contraste entre as manobras político-religiosas e as posturas do reino de Deus. Se não, vejamos, em primeiro lugar, o texto deixa claro que a agenda e, por conseguinte, as prioridades do reino são sempre diferentes da agenda e prioridades da religiosidade. Olha aí para o versículo de número 6. Versículo de número 6 diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Jesus estava dizendo ali para aqueles seus irmãos o seguinte: a minha agenda é diferente da de vocês. A minha agenda é a agenda de Deus, é a agenda do reino. Eu obedeço o meu Pai, e o meu tempo diante dele ainda não chegou. Agora o de vocês é sempre tempo. Para vocês o tempo está sempre aí, porque a nossa agenda, Jesus estaria dizendo, é diferente. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para aqueles que eles sabiam que não criam nele, ele estava dizendo o seguinte: as nossas prioridades são diferentes. Prioridades. Irmãos, eu penso que essa pandemia, dentre outras coisas, ela trouxe também a possibilidade da igreja enxergar quem de fato tem compromisso com o reino de Deus e quem não tem. Você quer ver uma coisa? Nós somos aqui, na Igreja Batista Betânia, em Parnaíba, segundo a informação do pastor John, 180 membros. 180 membros. Nós temos, por conta dessa pandemia, a gente está conversando e vê a possibilidade de colocar mais cadeiras, porque a gente está percebendo que, hoje eu tive a informação que nem precisa ficar tão distante assim. Que nós teríamos como colocar 45 cadeiras aqui. Estamos colocando 32. Se nós estamos colocando 32 cadeiras aqui, se nós tivéssemos aqui os 3 cultos cheios, nós teríamos 96 pessoas assistindo o culto presencialmente, participando do culto presencialmente. 96 pessoas. Isso seria a metade da membresia da igreja. E a outra metade nos acompanha pelas redes sociais. Pela manhã, no culto das 9 horas, nós tivemos muitas cadeiras vazias. No culto das 17 horas, tivemos outras tantas cadeiras vazias. E agora nós estamos tendo algumas cadeiras vazias. E eu pergunto, onde está esse povo? Meu irmão, eu quero dizer para você que a sua cadeira está aqui esperando por você. É que eu não posso sair daqui, mas vou sair um instantinho, porque está sendo gravado aqui. Mas deixa eu pegar uma cadeira aqui, eu vou levar lá para frente da câmera. Cadê o dono dessa cadeira? Cadê o irmão que deveria estar sentado aqui? Eu sei que existem muitos idosos, e claro que a gente respeita isso na igreja, e a gente mesmo tem orientado para que fiquem em casa. Eu sei que tem famílias que têm crianças, e nós não estamos tendo aquele momento infantil com as crianças, precisam ficar em casa, mas tem muita gente que não veio para cá porque não quer, porque não tem prioridade com o reino, meu irmão.
Porque o reino, estar na igreja, não é prioridade para você. É por isso que você não está aqui sentado na cadeira, e é por isso que ela está vazia. Talvez alguém diga assim: rapaz, o pastor vai quebrar a cadeira. Mas se quebrar não vai fazer falta, não tem ninguém sentado nela. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 vazias. Meu irmão, prioridade. Prioridade. Alguém estava conversando comigo, o pastor John, como amigo, pastor, companheiro, preocupado, porque ele sabe que não podia estar aqui hoje, por razões absolutamente justas. E ele estava preocupado porque domingo passado eu preguei nos 3 cultos. Nesse domingo eu estou pregando nos 3 cultos, esse é o 3º. Da mesma forma que aconteceu domingo passado, essa camisa, ela já molhou, já secou, já molhou, secou de novo, está molhando de novo. E nós tivemos ainda ontem o Pergunta para o Pastor. Um programa de perguntas e respostas, em que eu fico falando aqui, respondendo algumas coisas, por mais de 1 hora. E o pastor preocupado comigo: rapaz, eu sei, inclusive pediu até perdão, me desculpa aí, eu lamento muito. Eu disse: pastor, fique tranquilo, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu estava condenado ao inferno. Você também, você também. Você sabe o que é isso? Nós iríamos passar a eternidade no inferno. Um lugar onde a Bíblia diz que há choro e ranger de dentes. É sofrimento eterno, nunca acaba. Por mais dificuldade que nós estejamos vivendo agora com essa pandemia, nós temos uma esperança. Nós temos, por exemplo, uma esperança que apareça uma vacina daqui para o final do ano. Porque tem mais de 100 sendo aí trabalhadas. Não é possível que dessas 100 não apareça uma, rapaz. Como se diz em Pernambuco, não taca a gota não, que não apareça uma. Tem a chinesa, tu tem coragem? Tem a russa, tem a inglesa de Oxford. Daqui para o final do ano, as informações que nós temos mesmo, daqui para o final do ano, é que vai surgir alguma coisa. O que é que eu estou dizendo com isso? Nós estamos tendo dificuldade, eu sei que você está em dificuldade, dificuldade financeira e uma série de outras dificuldades, mas nós temos a esperança de que vai melhorar. Eu não vejo a hora desse 2020 acabar. Rapaz, eu não vejo a hora. Eu fico vendo, por exemplo, o número 13, que o pessoal diz que é o número do azar, conversando com o 666, que a turma diz que é o número da besta. E o número 13 dizendo assim: rapaz, eu estou condenado a ser desprezado o resto da vida. Eu sou o pior número, o número mais desprezível, porque é o número do azar. Aí o 666 diz assim: não, sou eu, porque o pessoal diz, os evangélicos dizem que eu sou o número da besta. Aí aparece o 2020 só dando uma risada. Vocês nem sabem o que é que estão dizendo. No final da virada do ano de 2020 para 2021, vai ter tanta gente praguejando esse 2020. Vai-te embora, infeliz, desgraçado. O povo não diz isso, né? Vai-te embora, vai-te embora. Mas a gente tem esperança de que o ano que vem seja melhor. No inferno não tem essa esperança, não. No inferno não existe esperança. Eu estou aqui com calor, porque o pastor John disse que não pode ligar ar-condicionado, não. Tem que ser ventilador e janelas abertas para o vento correr. Só que não tem vento agora para correr. Mas eu sei que quando eu sair daqui, eu vou entrar num carro que, graças a Deus, o Senhor me deu e tem um ar-condicionado, e eu vou bem devagarinho para chegar em casa, que é para aproveitar o ar-condicionado até. Eu quero chegar em casa com frio, eu boto é no quarto. E eu viro aquele negócio tudinho para mim assim, ó.
No inferno não tem isso não. No inferno não tem carro com ar-condicionado não. Inferno é lago de fogo e enxofre. É ranger de dentes, é sofrimento, é uma vida eterna sem Deus. Nós íamos para lá. Aí o Senhor diz assim: você não vai mais para lá. E eu disse: não, mas eu vou. Eu estou condenado aí porque eu pequei. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Aí Jesus diz assim: não, eu morro por você. Eu pago o preço por você. Foi lá na cruz, pagou o preço. Você tem ideia do que foi o sacrifício de Jesus na cruz, por mim e por você, para nos livrar da condenação eterna? Você tem ideia do que foi esse sacrifício? Antes de ir para a cruz, porque isso era tradicional, ele levou uma quarentena de açoites. Sabe o que é isso? 40 chicotadas com um chicote que era chamado de azorrague, que era um chicote feito de tiras de couro, e eles colocavam nas pontas pedaços de ossos. Porque o osso, ele abria as costas daquele que recebia aquelas chicotadas. Quando não colocavam ossos, colocavam pedaços de metal. Eles dilaceraram as costas de Jesus. E ele foi pregado numa cruz com as costas dilaceradas. E eu não creio que seja uma madeira que foi cuidadosamente preparada, não. Foi uma madeira crua mesmo. Possivelmente havia muitas farpas entrando naqueles ferimentos. E como ele havia dito que era o rei dos judeus, então, de forma sarcástica, colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos. Esses espinhos tinham mais ou menos o tamanho e a espessura de um dedo. E bateram na cabeça para os espinhos entrarem na caixa craniana. E o sangue misturado com o suor descia pelo rosto, certamente caía dentro dos seus olhos. E ele não podia coçar não, porque as suas mãos estavam cravadas na cruz. Possivelmente, os pregos não foram colocados na palma da mão, porque não suportariam o peso do corpo. Muito possivelmente, ele foi crucificado pelo pulso, para sustentar o peso do corpo. E ali, quando ele tombou para frente, porque os pés também estavam presos, os braços ficaram para trás aqui, e certamente ele morreu na cruz asfixiado, sem ar. Por isso que quando enfiaram uma lança do seu lado, saiu de dentro dele sangue e água. Sangue misturado com água. Possivelmente ele morreu sem ar. Quando teve sede, ao invés de lhe darem água, lhe deram vinagre. Tudo isso por mim e por você. Aquele lugar era nosso. E quando ele está realmente padecendo, morrendo ali, Jesus diz em alto e bom som: está consumado, está feito. Sabe o que ele estava dizendo? Que o meu pecado, que os seus pecados estavam pagos, que eu não devo mais nada, que você não deve mais nada, que nós estávamos libertos, que não íamos mais para o inferno, que nós íamos agora para o céu. E havia acontecido uma reviravolta na nossa história, e ao invés de agora marcharmos a passos largos para o inferno, nós estamos correndo para o céu. E quando sairmos daqui, desse mundo, deixarmos essa história, seremos recepcionados pelo Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo no céu. E Ele nos receberá e dirá para mim e para você: vinde benditos de meu Pai, e entrai no gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Olha o que Ele fez por mim, olha o que Ele fez por você. E como é que nós tratamos agora o seu reino? Quais são as nossas prioridades? Como é que nós tratamos a igreja do Senhor? Quais as nossas responsabilidades? Qual o nosso compromisso para com o reino de Deus? Quais são as nossas prioridades? Jesus aqui nesse versículo 6 fala de prioridades, irmãos. Você que pode, entenda bem o que eu estou dizendo, que pode ficar em casa, você deve ficar, como eu disse, você está aí no chamado grupo de risco, idade muito avançada, crianças e etc. Mas você que não tem isso, você não tem o direito de ficar em casa. Não tem. Porque o seu compromisso é com o reino. Eu preguei em 3 cultos, eu digo, diante de Deus eu pregaria em mais 10, de hoje para amanhã. E não seria cansativo, porque cansativo foi a cruz, desconfortável foi a cruz, e Ele assumiu esse lugar da cruz, por mim e por você. Sabe por que eu estou dizendo isso de forma tão dura? Porque eu amo você. Porque se eu não amasse você, eu deixaria você se perder. Eu deixaria você ouvir tristes palavras, palavras duras, que muitos ouvirão no dia da volta de Cristo, porque muitos, a Bíblia diz isso, muitos se aproximarão dele e dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu não fiz isso. Expulsei até demônio, o senhor lembra? Demônio eu expulsei, no teu nome, expulsei demônio. E ele vai olhar e vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para Satanás e seus anjos. Pais, muitos vão ouvir isso, muitos vão ouvir isso, e quando eu prego dessa forma dura, é para que você não escute isso, para que você escute aquelas outras palavras: vinde benditos de meu Pai, e entrai no gozo que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu sei que a gente que não está acostumado com isso, eu sei, a gente acha desconfortável, tira a máscara, bota a máscara, tira a máscara. Rapaz, é tanto tira e bota a máscara que às vezes a gente se confunde. Outro dia eu fui botar a máscara na cara, botei no pé. Não, não é no pé não, é na cara, no pé é a meia. Porque é tanta coisa, bota álcool na mão, a minha mão já está tirando a pele, daqui a pouco aparece o osso, de tanto álcool que eu não posso passar perto de um fogo. Quando disseram que um cometa estava passando pela Terra, eu disse: eu estou preocupado, porque lavado de álcool do jeito que a gente está, se um cometa que é fogo passa por aqui. Mas não é. Eu sei que isso é ruim, a gente não está acostumado com isso. Lava a mão o tempo todo, lava, tira, lava, bota, tá, não sei o quê, tira a máscara, bota a máscara, tira a roupa, tira sapato, deixa no meio da rua. E é assim. Para não entrar em casa, aí entra descalço, entra nu, porque a roupa que estava na rua não serve para entrar dentro de casa. Rapaz, é uma confusão. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso passa, vai passar. Vai passar. Mas isso é nada diante do sacrifício do Senhor. E eu sei que quando eu chegar na eternidade, eu não sei se isso vai acontecer, eu não sei. Mas se Jesus me perguntasse: e aí? Foi difícil chegar aqui? Eu ia dizer: eu já tenho uma resposta para dar. Foi nada, Jesus, foi fácil demais. Difícil foi o Senhor. Difícil foi aqueles pregos, não foi não? Aquela lança, ali foi difícil. Eu tirei, foi de letra. Eu estava indo para a igreja, era de carro. Estava andando num carro com ar-condicionado, ligado era no 4. Era Jesus. Teve um negócio de um coronavírus lá, mas eu tinha máscara. Às vezes eu me confundia, mas uma hora eu acertava, tinha máscara, tinha roupa para trocar, tinha casa para ir, tinha comida para comer. Graças a Deus, o Senhor nos tem abençoado.
Ele nos tem preservado, Ele tem cuidado de nós, continuará cuidando. E eu vou perguntar pela última vez e vou passar para o ponto seguinte, e daqui a pouco a gente termina. Quais são as suas prioridades? Em segundo lugar, a preocupação da religiosidade é com o politicamente correto. Mas o compromisso do reino de Deus é com a verdade. Olha o versículo 7 desse capítulo 7. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui para os discípulos aqui, para os seus irmãos aqui, seus irmãos. Jesus está dizendo o seguinte: rapaz, sabe por que o mundo não odeia vocês? Porque vocês andam de braço dado com o mundo. Agora, sabe por que o mundo me odeia? Jesus está dizendo isso aqui. Porque eu tenho coragem de dizer que as obras desse mundo são más. E aí o mundo me odeia. E quem tem coragem de denunciar o pecado, meu amigo, se prepare para a perseguição. E eu sei muito bem o que é isso. Sei muito bem o que é isso. Mas se prepare para a perseguição. Se prepare para ser perseguido. Porque, como diz, e disse numa certa ocasião pregando, e eu ouvi isso, eu estava nesse momento na pregação e eu ouvi, quando Carlos Queiroz disse: galardão de profeta é chibata e cadeia. E é mesmo. Religioso é que quer conforto, mas profeta sabe daquilo que lhe espera. Em terceiro lugar, a religiosidade adora publicidade. Rapaz, religioso gosta de publicidade. O reino de Deus não busca holofotes. E por isso não se incomoda com o anonimato. Aliás, até prefere o anonimato. Quem gosta de publicidade é religioso. Olha aí os versos de 8 a 10. Nós já vamos já terminar. Aí você diz assim, você já disse isso 3 vezes. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Versículo 9. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas, versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Eu não sei se você já viu, tem igreja que o povo não tem compromisso nenhum com a igreja. É membro da igreja, mas não tem compromisso nenhum. Não está nem aí, não vai para culto. Paz. Tem igreja assim? Aí, vou dar um exemplo aqui. Um culto festivo na igreja. Né? Vamos fazer aí uma promoção. A Igreja Batista gosta muito, por exemplo, de fazer aquelas festas na época das missões estaduais, aí, campanha de missões. Aí o peste que nem aparece na igreja, que não tem compromisso nenhum, na hora de bater o retrato para aparecer lá na campanha, está lá. Rapaz, religioso gosta de publicidade. Nada contra fotos, mas se tem um bicho que gosta de foto, é religioso. Rapaz, o religioso, se ele for andando num carro e passar num fotossensor, e o fotossensor ali tirar aquela foto do carro dele, ele desce do carro e faz assim, ó. É assim mesmo. Religioso gosta de aparecer. Quem é do reino de Deus não tem essa preocupação, porque ele entende que quem tem que aparecer não é ele, é o reino, é o Senhor. Por isso Jesus disse que não ia, mas foi. E depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele então sobe, mas não publicamente, ele vai em oculto. Em quarto lugar, os religiosos são covardes e costumam falar com a mão na boca, ou então quando estão nos seus covis de raposas. Aí você diz, eita pastor, mas isso é forte demais. Mas olha o que diz aí o versículo, a partir do 11 até o 13. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam
Onde está ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, ele é bom. Outros, não, antes, engana o povo. Aí o versículo 13, entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Não falavam abertamente, não. É aquele negócio que o cara chega ali perto do Evaldo, aí diz assim, bota a mão na boca. Evaldo, o irmão paz, a paz, irmão, a paz. Meu irmão, aquilo ali só tem paz no nome. Começa o fuxico. Mas aí não tem coragem, religioso não tem coragem de falar abertamente, não. Aí quando aparece o irmão paz, ele diz assim, ô irmão, eu ouvi muito isso, família que eu amo. E as unhas do tamanduá, cada amo eram, ai Jesus, ai pra lá, cão. Mas enquanto os religiosos são medrosos e covardes, os que pertencem ao reino de Deus não temem o martírio, por serem exatamente o que são, do reino. E eu vou encerrar lendo um texto, que para mim, pelo menos para mim, é o texto que mais me impacta nas Escrituras. Eu não consigo, eu já li esse texto, são pouquinhos versículos, mas eu já li esses versículos, eu nem sei quantas vezes, mas eu não consigo ler sem chorar, mesmo, de verdade, sem me emocionar, sem ficar arrepiado, não consigo. É o capítulo 11, eu não vou ler todo o capítulo não, mas é o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Mas só para situar você, o capítulo 11 é aquele capítulo que muitos dizem que é a galeria dos heróis da fé, porque ele fala da fé de Abraão, de Moisés, de Sara, dos patriarcas, fala da fé desse povo, mas diz que todos eles pagaram um preço muito alto. E aí, falando desses que tiveram fé e que pagaram um preço alto por causa da sua fé, o texto chega no verso 35. E a partir da segunda parte do versículo 35 até o versículo 38, olha o que o texto diz. É o que espera aí para quem tem compromisso com o reino. Mas só tem compromisso com o reino quem tem coragem. A Bíblia diz que os tímidos, traduza tímidos por covardes, que é isso que o texto está querendo dizer, os covardes não entram no reino do céu, não. Reino do céu não é lugar de covarde, não. Reino do céu é lugar para quem tem sangue no olho, para quem tem coragem de ser do reino. Agora, olha o que espera aí quem se posiciona como do reino. Alguns, segunda parte do verso 35, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, como o apóstolo Paulo, sim, até de açoites e prisões. Foram apedrejados, como Estevão foi, provados, cerrados pelo meio, como Isaías foi. Isaías, por se posicionar como profeta de Deus, foi cerrado no meio. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Agora, olha o versículo 38. Homens dos quais o mundo não era digno. Eu quero ser esse, meu irmão. Eu quero ser um desses homens dos quais esse mundo não é digno, porque eu não tenho negócio com esse mundo, meu negócio é com o reino de Deus. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, esses eram do reino de Deus. Que tenhamos, queridos, coragem
para nos assumir como os que são do reino, os que são do caminho, não dos que estão à margem do caminho, mas os que são do caminho, os que são do reino. Que tenhamos essa coragem, que as nossas prioridades sejam as prioridades do reino, não para o nosso louvor, não para a nossa glória, mas para o louvor e para a glória daquele que é tudo em todos. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos nos despedir aqui com a bênção. Você só pode abraçar quem é da sua família. Né? Recebam a bênção. Igreja de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto de glória e de luz e te dê a paz. Assim, pois, te abençoe, te proteja e te guarde o misericordioso Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma excelente semana, em nome de Jesus. E eu vou correr para casa para tirar essa camisa que já molhou de novo. Acho que é a terceira ou é a quarta vez.